Olá, pessoal! Vamos então à correção das atividades propostas na semana 11 na disciplina de matemática, para o sexto ano, sobre múltiplos e divisores. Eu sou a professora Daniele Bracher, de matemática. Bem, o material que nós construímos em aula e que vai nos ajudar muito agora no entendimento dos múltiplos e divisores foi a tabuada de Pitágoras, a tabuada pitagórica. Nessa tabela tem a tabuada de todos os números, do 1 até o 10, né? Eu disse para vocês que seria interessante utilizar duas canetas para achar os resultados, né? Por exemplo, vai colocar uma das canetas na linha de um dos fatores e a outra na coluna dos fatores. E onde essas canetas se encontram, onde elas formam esse ângulo reto, será o resultado dessa multiplicação. Então, nesse exemplo, são 6 vezes 5 igual a 30. 6 e 5 são os fatores. Agora que estamos vendo múltiplos e divisores, a gente está vendo um novo nome para os fatores. Por exemplo, ao invés de chamar de fator, eu posso chamar de divisor. E o resultado que eu encontrar, ao invés de chamar de produto, eu posso chamar de múltiplo. Por exemplo, ali, 8 vezes 5 é igual a 40. Então, eu posso dizer que 8 e 5 são divisores de 40, ou então que 40 é múltiplo de 5 e também é múltiplo de 8. Vamos então às questões. A primeira questão pedia para escrever a sequência dos múltiplos, com no mínimo 5 números. Primeira sequência era para ser os múltiplos de 4. Então, aqui nós temos uma tabelinha, né? Os múltiplos eu sempre calculo da seguinte forma: eu vou multiplicar o número que eu estou procurando os múltiplos dele pela sequência dos números naturais. Os números naturais são aqueles que a gente utiliza para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. São infinitos, né? Então, multiplicando 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4 dá 16. Então, essa é a sequência dos primeiros 5 números múltiplos de 4. Lembrando que a sequência dos múltiplos vai sempre começar com 0. Porque o 0 é a multiplicação do 4 vezes do múltiplo que se quer por 0. Qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Múltiplos de 10, 10, 0, 10, 20, 30, 40. Lembrando que a gente sempre procura escrever dessa forma. M de múltiplo, abre parênteses, o número que está se procurando. E a gente utiliza aqui as reticências porque é uma sequência que não tem fim. Múltiplos de 22, 0, 22, 44, 66, 88. Múltiplos de 13, 0, 13, 26, 39, 52. Questão número 2 pedia para escrever os divisores de um número natural. Lembrando que a gente chama de divisor aqueles números que, na hora de fazer a divisão, eles têm um resto zero. Eles proporcionam uma divisão exata. E outro fator interessante, que é importante nós lembrar, é que qualquer número é sempre divisível por 1 e por ele mesmo. Aqui nós temos um exemplo, que é a sequência dos divisores do número 50. Nós temos 1, 2, 5, 10, 25 e 50. E aqui é uma relação interessante, né? Por quê? O 1 é divisor de 50. Então, quer dizer que o 50 é resultado de uma multiplicação por 1. Então, 1 vezes o que dá 50? 1 vezes 50. O 2 vezes o que dá 50? 2 vezes 25.
5 vezes o que dá 50? 5 vezes 10. Os números da sequência de divisores sempre terão essa relação, né? Então, a sequência de divisores do 8. Divisores do 8 é o 1, o 2, o 4 e o 8. Divisores do 11 é o 1 e o 11. O 11 é um número primo. Nós vamos estudar isso agora mais adiante. Acho que na próxima aula já. O número primo é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Os divisores de 15, o 1, o 3, o 5 e o 15. Os divisores de 18, o 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Lembrando que sempre que formos escrever uma sequência de divisores, a gente escreve dessa forma. O D, abre parênteses, e o número. A questão 3 nos traz que Lúcia quer comprar 3 blusas da promoção ao lado. A promoção ao lado é blusas a R$ 42,00 à vista ou 3 vezes sem juros de 14. E a primeira pergunta é, nessa promoção, o valor de uma blusa parcelada é igual ao valor à vista? A propaganda já está nos dizendo que é sem juros. Se é sem juros, é porque ela deveria ser igual. Mas nós vamos fazer o cálculo para verificar. 3 vezes 14 dá 42. Então, sim, é o mesmo preço a prazo e à vista. A letra B nos pergunta se nós podemos afirmar que 42 é múltiplo de 3. E a resposta é que sim, nós podemos afirmar, porque a gente viu que 14 vezes 3 dá 42. A letra C nos pergunta no total, quanto Lúcia pagará pela compra? No enunciado dizia que ela iria comprar 3 blusas e que cada uma custa R$ 42,00. Então, ela vai pagar pela compra R$ 126,00. A letra D nos pergunta, o valor obtido no item B é múltiplo de 7? Verifique analisando um dos fatores do múltiplo 42. Lá na letra B, a gente viu que 3 vezes 14 é 42. E 14 é divisível por 7. 2 vezes 7 dá 14. Logo, 42 é múltiplo de 7. Mas a gente ainda poderia verificar isso fazendo a divisão. 42 dividido por 7 dá 6. Então, 6 e 7 são múltiplos. Aliás, são divisores de 42. Questão número 4. Karen disse ao Pedro que a sequência de múltiplos de 7 é 3, 10, 17, 24, 31. Uma vez que os números estão aumentando de 7 em 7. Karen está correta em sua afirmação? Justifique sua resposta. Karen não está correta em sua afirmação. Por quê? Porque a gente viu lá no nosso material de estudo que os múltiplos de qualquer número sempre irão iniciar com o número 0, porque qualquer número vezes 0 é 0. E aqui ela está iniciando a sequência em 3. Então, por mais que os números estejam aumentando de 7 em 7, eles não são múltiplos de 7. Questão número 5. Nas comemorações de aniversário de um município, os 36 alunos da turma vão participar de um desfile e serão organizados em fileiras com a mesma quantidade de alunos em cada fileira. Então, quer dizer que vão fazer filas de alunos, os 36 alunos, e não pode e tem que ter a mesma quantidade em cada fileira, não pode sobrar ninguém. E aí a letra A nos pergunta, é possível que esses alunos sejam organizados em 8 fileiras? E em 9? Ó, eu fiz um desenho aqui representando os 36 alunos nas 8 fileiras. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente percebe que faltaram 4 alunos, né? Para ter o mesmo número em todas as fileiras. Logo, não pode ser representado em 8 fileiras.
Poderíamos verificar isso também fazendo a divisão de 36 por 8. Ó. Essa divisão tem um resto 4. Então, quer dizer que não dá. Não vai ficar a mesma quantidade de alunos. E por 9 fileiras daria? Aqui eu fiz um desenho representativo das 9 fileiras. Em 9 fileiras daria 4 alunos por fileira. Dividindo 36 por 9, nós temos um resultado 4 com resto 0, uma divisão exata. Logo, 36 é múltiplo de 9. Na letra B, nos diz o seguinte: pense em como organizar esses alunos de maneira que sejam formadas mais de 3 fileiras e menos de 7 fileiras. Represente essa organização com um desenho no caderno. Quais números nós temos entre 3 e 7? Dentre esses números que estão entre 3 e 7, nós temos que pensar assim, quais que são os divisores de 36? Porque aqueles que são os divisores de 36, que resultam numa divisão exata, esses vão ter o mesmo número de alunos em cada fileira. Então, dividindo 36 por 4, resultou em 9. Já deu certo. Então, seriam 4 fileiras com 9 alunos cada fileira. Aqui está a representação. Dividindo 36 por 5, daria 7 alunos por fileira, mas sobraria um aluno. Então, o 5 não serve. E dividindo 36 por 6, temos 6. Então, daria 6 fileiras com 6 alunos em cada fileira. Então, entre uma organização com mais de 3 fileiras e menos de 7, serviria tanto 4 fileiras quanto 6 fileiras. Questão número 6 nos diz o seguinte: um jogo tem 28 cartas azuis e 40 cartas verdes. As cartas de cada cor devem ser distribuídas igualmente entre os jogadores, de maneira que não sobre nenhuma carta. Qual o número de jogadores que pode participar do jogo e que atenda a esse quesito? O que a gente percebe aqui? Que nós temos que descobrir quais são os números, os divisores comuns de 28 e de 40. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é listar os divisores de 28. Depois, listaremos os divisores de 40. E aí, nós vamos analisar quais desses daqui, quais divisores de 28 também são divisores de 40. Tem só 2 números, né? Só o 1, o 2 e o 4. Como o jogo é para ser para mais de um jogador, não seria só um, né? Então, tem que ser 2 jogadores ou 4 jogadores. Dessa forma, não sobraria nenhuma carta. É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço!